seja maravilhoso e que adentre os nossos corações. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela egoísmo em alto grau. O amor não é receber, o amor é dar. Não é pedir, proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. E assim, fechando os nossos olhos para podermos sentir a espiritualidade que se faz presente, juntos todos nós vamos agradecer a nossa vida, a oportunidade desta encarnação, de podermos conhecer uma doutrina que nos liberta, que nos mostra a verdade, que nos ensina a ver quem somos, que nos mostra o caminho da nossa felicidade, que nos ensina como vencer os obstáculos. Enfim, gratidão por toda essa doutrina que Jesus nos deixou. E esta noite, mais uma vez, que a espiritualidade possa abrir o nosso entendimento para que possamos receber a mensagem e fazer com que ela faça parte da nossa vida. Obrigada à espiritualidade, obrigada, Mestre Jesus, e que assim seja. Bom trabalho a todos. Então, caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Então, sempre com alegria que aqui estamos, né? O tema de hoje, então, é um tema singelo, um tema bem simples, mas ele é de extrema importância. Diria até que no mundo, nesse caos aparente que vivemos, ameaças de guerra, da guerra escalonar, desesperança tomar conta das pessoas e por aí vai, muitos se perguntam o que fazer em tempos tão sombrios. E uma prática simples, como o Evangelho em Casa, ele pode auxiliar muito, não só numa melhora do planeta, mas principalmente do nosso lar, que é a célula de toda a sociedade. Tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer e o que acontece nessa prática do Evangelho no lar. Pergunto aqui, pessoal, quem já faz o Evangelho em Casa? Tá, grande parte faz, tá? Então vamos lá. Diz a Joana de Ângeles, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça, envolve a família e ora. Jesus virá em visita. Então, é um momento bem simples, que se escolha de preferência um dia à noite. E grande parte faz, por exemplo, aos domingos à noite. Já se acalma, se prepara para a semana que virá. Tem famílias que os filhos estão em intercâmbio, estão longe e participam também por videochamada. Tá, pessoal? Então se escolha uma noite. E é simples, não precisa frescurinha de toalha branca, isso, aquilo. Apenas uma casa asseada, de preferência um pouco limpa, porque vem visita, literalmente falando. Uma visita espiritual. E quanto maior a frequência e a disciplina do Evangelho, cada vez mais e mais seres de luz vêm para participar conosco, tá? E amparar, intuir e por aí vai. Tá? Então, é bem singelo o momento. Se faz uma prece inicial, aí se abre o Evangelho, tá? Alguns fazem sistematicamente, seguindo uma ordem, ou aleatoriamente, aí se comenta um pouco e uma prece de encerramento. Até a leitura não deve ultrapassar 5 minutos, pessoal, para não ser algo chato. Ficar lendo ali 15 minutos, ninguém vai aguentar, o pessoal vai dormir.
Tá? Então, 5 minutinhos, uma leitura breve. Grande parte das famílias fazem, antes da prece inicial, uma leiturinha de um livrinho pequeno, para concentrar um pouquinho mais para a prece que se inicia. Bom? E que, de preferência, cada parte, um membro da família faça. Um faz a oração final, outra final, os comentários, de preferência, todos. Tá? Então, oração, leitura, comentários e prece final. Simples assim. Tá? E no livro, a Amélia Rodrigues, ela tem uma linguagem um pouco mais poética, pessoal. E ela fala o que acontece espiritualmente ou energeticamente na casa que faz há algum tempo o Evangelho. E diz ela, modulações que se espraiam, se espalham em volta, produzem desconhecida balada de amor. E logo, em movimentos contínuos, seres abençoados da imortalidade, da espiritualidade, coroados de beleza estelar, então seres de muita luz, adensam, chegam por deslumbrante via de constituição luminosa, que desce do céu silencioso na direção da casa em esplêndida beleza. Ela é bem poética mesmo, tá, pessoal? Só que isso acontece literalmente falando. Na obra Os Mensageiros, de André Luiz, vai até sair agora esta obra no cinema, em fevereiro ou janeiro, né? E vai André Luiz com outros colegas, né? Eles vão visitar uma casinha no Rio de Janeiro, no meio de uma favela. E de longe já eles avistam, no meio daquela penumbra que lá estava, não só pela noite, pela psicosfera, pela energia do lugar, um foco de luz que vinha do alto e iluminava uma casinha, bem simples. Lá eles chegam e André Luiz pergunta, mas vem cá, que lugar é este? E aí então diz o mentor, o instrutor, que era uma casinha que vivia uma viúva com seus 3 filhos e que fazia o evangelho já há alguns anos. E pela disciplina e também a natural procura da vivência dos postulados, aos pouquinhos, tá? Se criou toda uma energia de luz que iluminava não só o local, mas a sua volta. E por mais que a casinha ali era pequenininha, os salões, a parte espiritual era muito maior. E tamanha era a importância daquele lar singelo, simples, que ele se tornou uma extensão da colônia espiritual, o nosso lar. E que muitos espíritos de luz, ou que faziam caravanas de auxílio a nós, iam para lá se refazer dos trabalhos que vinham ter conosco. E ainda levavam constantemente outros espíritos que precisavam de amparo, de auxílio. Tá? Diz ainda, a Joana de Ângeles, quando uma casa ora a Deus em família, toda a rua é beneficiada. Quando um apartamento eleva também o pensamento a Deus, na família que se reúne, todo o edifício é beneficiado. Pensemos, pessoal, o salão aqui escuro, e alguém no meio acende uma vela, uma luz. A pessoa que está mais perto tem mais luminescência, se beneficia mais. Mas todos nós vamos, de alguma forma, perceber a claridade. Agora pensemos, várias casas rezando, vários apartamentos rezando. A luz que se cria e que fica lá. E a psicosfera do lar, ou do local que nós estamos, a energia psíquica, ela influencia diretamente em comportamentos, sentimentos, emoções. Onde tem matadouros, por exemplo, o grau de os trabalhadores terem depressão e ideação suicida, ele é altíssimo. E por quê? Porque em lugares assim, espíritos mais ignorantes, mais materializados, eles vão para lá, ficam lá, para na hora do abate, que libera energia vital, fluido vital, eles se nutrirem daquela energia mais densa. Tamanho grau de apego ao materialismo deles. Tá? Só que aí então, pela perturbação que eles vivem, eles contaminam e irradiam toda a energia do local. E os trabalhadores que lá estão, que têm uma tristeza, uma predisposição à depressão, eles se contaminam com a energia e vão se deprimindo. E por aí vai. Tá? Como num templo, numa igreja, numa casa espírita, pelo hábito da prece, de buscar a Deus, etc., se cria uma energia de luz e a gente se sente melhor. Quem não se sente melhor, o pessoal está ligadinho que o obsessor está lá fora.
tá? Então a pessoa entra na casa espírita e começa a bocejar um monte. Ela está trocando energia ruim pela do local, que é muito bom, tá? Então a energia influencia diretamente em nós. Na saúde, não só física, mas emocional, espiritual e, por consequência, no comportamento. Tá? E sigamos, pessoal. Se os teus se negarem a compartilhar o ministério que te propões, que é o Evangelho, então, a sós, reservadamente, na limitação da tua peça de dormir, instala a primeira lâmpada de Evangelho, de estudo evangélico, e porfia, e segue. Tá, então eu quero fazer o Evangelho, mas os meus não querem. O que eu faço? Começa tu, sozinha. Mas começa. A única exceção é quando o casal, ou o pai, a mãe, tem filhos pequenos, ou até adolescentes que dependem financeiramente da gente. Que eles devem contribuir para a manutenção do lar, também da parte espiritual, energética. Chamando ele lavar a louça. Ah, não pedi para nascer. Ah, mas tu tá aqui, pediu sim. Então ajuda na casa, na manutenção e também na parte espiritual. Tá? Então, se há filhos que dependem da gente, nós podemos exigir a presença deles. Como exigimos que eles vão à aula, à escola, etc. Bom, mas pensemos, para as crianças, ler o Evangelho, eles não entendem nada, é chato. Então, muitas famílias pegam livros infantis pequenos, tem até o Evangelho da Turma da Mônica e por aí vai. Eles fazem para as crianças, breve, e aí, enquanto as crianças desenham, por exemplo, os pais fazem do livro normal. Tá? De novo, para ser algo especial, um momento agradável para todo mundo. Tá, eu sou espírita, mas a mulher é evangélica. Vamos brigar? Não. Ali pelo menos não, tá, pessoal? Então, o que acontece? Muitas famílias fazem uma semana a Bíblia e outra semana o Evangelho. Já vi casos ainda de que, nesse caso, o marido era espírita, a mulher era evangélica e não queria discutir, então toda semana era a Bíblia. E tá ótimo. O importante é ter um momento em família, em harmonia, que se busque a Deus, que se busque a elevação. Tá? Ainda, pessoal, tem uma peculiaridade. Vou fazer sozinho o Evangelho, não tem ninguém. Então, que de preferência se faça em voz alta, em voz articulada. E por quê, pessoal? Nem todo espírito atravessa a parede. Muitos espíritos não leem pensamento. E só entendem a mensagem através do que nós falamos. O Chico Xavier, certa feita, na sua casa espírita, ele se vê sozinho, sem nenhum trabalhador. Ele espera 8 horas, não chega nenhum da comunidade, ninguém para assistir a palestra. Né? Então o que ele faz? Ele começa a fechar as coisas para ir embora. E nisso aparece quem, querido, como sempre? O Emmanuel, né? Chico, nós também precisamos do alimento evangélico. Faça os trabalhos normalmente. E em voz falada, articulada. Porque todos precisamos ouvir. Então, Chico Xavier, 2 vezes por semana, por 2 horas cada vez, ele fazia o Evangelho sozinho na casa espírita. E narra que ele era inspirado por Emmanuel para atingir todos os desencarnados que ali estavam. Que muitos deles, ou a maioria, nem percebiam que o Emmanuel estava ali. Quem está em vibração acima, percebe quem está abaixo. Mas os de baixo não percebem que estão acima. E muitos só entendiam justamente porque o Chico traduzia o pensamento superior. Tá? Então quem faz sozinho, de preferência, faça em voz falada. Pessoal, não muito alto, tá? Para não achar que a gente é perturbado. Mas que faça. Até o Chico Xavier queria internar ele. A família passava, via ele lá sozinho, gesticulando e falando. Meu Deus, tá doido? Vamos internar. Aí o pai intervém, não. Enquanto ele trabalhar no dia a dia, mantém ele lá. Se ele parar de trabalhar, aí a gente interna. Mas deu tudo certo, tá, pessoal? Então tem essas particularidades, tá? E diz a Joana. Bem sobre isso que falei agora. Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão.
Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto, de choro. Mentes se ligarão às outras mentes, as nossas, e irão entender. Recebendo o pão nutriente para os espíritos perturbados, através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, encarnados, mas também para os que estão do outro lado da vida. Tá? Nesta obra, Mensageiros, também em outras obras, narra-se que quando vai fazer o evangelho em casa na noite, minutos antes, às vezes até uma meia hora, 1 hora antes do evangelho, os espíritos de luz trazem outros espíritos perturbados, tá? Que vão precisar da mensagem da noite e também dos comentários. Às vezes no diálogo com a família, no entendimento, eles também entendem melhor. Tá? Então a reunião, por mais que é singela, que ela é simples, pela disciplina, repito, pela persistência, ela se torna muito maior. E aí muitos perguntam, mas vai vir um povo para cá. E depois do evangelho? Onde é que eles ficam? O que acontece? E aí eu já vi gente, isso é sério, pessoal, que para de fazer o evangelho em casa, com medo de quem vai ficar lá. É sério? Tá? Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Mas não é porque tem receio. Mas realmente, neste momento, às vezes a mensagem, ela parece que não é para nós, o que sempre é, tá? Sempre a gente, para minha mulher, para meu marido, meu filho. Viu, tu tem que ouvir isso. Tá? Mas muitas vezes a mensagem também é para quem está ali conosco. Até para o obsessor da gente se melhorar, e às vezes se melhora antes da gente, e segue. E a gente fica ali perturbado. Então a mensagem tem um poder muito maior, que não é só para nós, mas para quem está ali conosco. Tá bom? Até nessa psicosfera de luz que se cria na nossa casa, ela protege a entrada de espíritos perturbados. E se alguém entra lá no Evangelho, por exemplo, ou em outro momento, ele é levado com autorização. Na obra Os Mensageiros ainda, que é muito bela, né, pessoal, que é a sequência do Nosso Lar, narra que estavam na casa lá, os espíritos, e aí começa a chover bem forte. E como nós o faríamos, os espíritos procuram abrigo. Repito, tem espíritos que estão materializados, que não atravessam a parede, sentem o calor como nós sentimos, sentem a chuva e por aí vai. E aí eles vão correndo se abrigar em várias casas. E os espíritos que vêm correndo na direção daquela casinha ali, quando chegam em volta, onde atingir a psicosfera de luz, tem uma barreira energética, eles chegam ali e tem um choque, literalmente falando. Dá um choque de vibrações, não conseguem entrar e saem. Tá? Então olha a proteção que se cria. Um dia o Nilton Andrade, né, que até vem da palestra aqui também, ele foi atender uma pessoa do centro espírita, não tinha reunião na casa naquele dia, ela estava perturbada, precisava de amparo. E aí então ele conversa com ela na sala, na casa dele, e ela fica assim, ó, falava com ele e olhava para a janela. Aí ele, vem cá, mas o que tem ali fora? Tu fica só olhando. Aí ela diz, olha, eles estão tudo ali. Não conseguem entrar aqui, mas estão ali fora me esperando. Estão vendo o que a gente está conversando. Ou seja, ele fazia o evangelho há algum tempo e criou a proteção na casa dele. Quando ela foi lá bem obsidiada, pedir amparo, etc., ela entra, mas os espíritos, não. E assim é na casa espírita, uma igreja. A gente vem aqui, eles ficam lá fora, e a gente, a princípio, sai um pouco melhor. E aí, saindo, se a gente manter a vibração um pouco elevada, eles perdem o contato com a gente. Até por isso dá aquele soninho antes de vir. Porque eles não querem que a gente venha. Tá? A gente sai, já briga com a mulher, já não sei o quê, e já pega de volta. Tá? Então procuremos manter a elevação, e na casa que faz tem essa proteção. Pessoal, essa proteção ela vai muito além do poder da prece. Um médico espírita, uma vez ele narra, que ele estava no hospital de plantão, e chega, eu não lembro se era 4 ou 6 brigadianos, carregando um pai de santo em surto psicótico. Ou seja, ele estava incorporado, mediunizado, e fica com uma força muito grande. E aí, então o médico teria que atender, ele fica com medo. As brigadianos vêm trazendo ele, trazem o pai de santo ali, e ele na salinha dele, com medo, o que a gente faz?
que a gente faz? Reza, né? E aí quando traz ele para a porta assim, ele se acerena. Ele fica tranquilo. Aí o médico, mas esse é doido mesmo, né? Se acerena assim. E aí ele diz, doutor, pode ficar tranquilo. Eu vi, quando eu cheguei aqui perturbado, obsidiado, tu ficou com medo. Mas eu vi que tu rezou. Instantes depois que tu rezou, eu vi descer do alto um facho de luz que veio até ti, da tua cabeça, e depois do teu chakra cardíaco, do peito, se irradiou um facho de luz que está protegendo a sala toda. Aí quando eu entrei aqui, eles não conseguiram. E estão tudo ali fora. Então fica tranquilo que não vai fazer nada. Então olha o poder que uma prece tem. Imagina então um lar que ora constantemente. Tá, pessoal? Se cria esta proteção. Tá? Sobre o que falei agora. Deve-se orar no lar sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico, para a casa, o espírito mentalizado. Sendo que, pelo contrário, se este permanece aturdido ou perturbado junto à família, libera-se ou vai levado para hospitais e recintos próprios no além, na espiritualidade, onde se restabelece e se reequilibra. Então, se vem um povo que traz até nós no Evangelho para receber esse amparo, todos que estão ali, que são trazidos, depois são levados, retirados. Tá? Então a casa fica até melhor. Até se já existe algum espírito perturbado, um obsessor, alguma coisa, ele com o tempo também é levado. E tem uma outra questão. Muitas pessoas têm medo de rezar por algum familiar que cometeu suicídio, era alcoólatra, drogado, viciado. Porque vá que eu reze pro fulano e ele venha até aqui. E vá que ele fique aqui. Então não rezam. Pessoal, isso é sério? Já vi vários que não rezam. E jamais, jamais ter medo de prece, seja para quem for. Quando alguém comete suicídio na família, na casa, na empresa, e o espírito fica ali em perturbação, se há outro familiar que tem depressão, ideação suicida, ou uma predisposição a isso ou aquilo, pela irradiação perturbada do suicida, o encarnado começa a assimilar as ideias, as imagens. E aí, com o tempo, pode levar também ao suicídio. Por mais que o familiar não queira fazer mal, mas pela irradiação, vibração dele, acaba perturbando. Um exemplo, tinha uma mulher que começou um problema no pulmão, foi parar para o hospital, ninguém achava nada, ela foi para a UTI e sem diagnóstico. E só perecia. Até que os pais, desesperados, não sabiam mais o que fazer, os médicos não falavam nada, procuram uma casa espírita. Leva o nome, reunião mediúnica, tá? E aí vem, né, trazido um espírito que dizia ser o antigo noivo dela, de outra reencarnação. E ele diz, não, mas eu vim, estava com saudade dela, eu vim auxiliar ela. Aí conversa vai, conversa vem, mas o que tu morreu? Eu morri de tuberculose. Ou seja, ele estava doente ainda e com amor, com saudade dela, veio amparar a antiga amada. Mas pela irradiação doentia dele, pelo vínculo dela com ele, ela acabou se contaminando e adoecendo. É feita a reunião mediúnica, então é encaminhado, como se diz. Pessoal, dá 2 dias ela sai da UTI e depois sai do hospital. E de novo, sem diagnóstico algum. Tá? Então, olha que é uma obsessão, um espírito, mesmo querendo auxiliar. Mas se ele está perturbado, nos perturba. Então, na casa onde alguém comete suicídio e o espírito fica ali perturbado, o outro assimila, e aí naqueles casos, que é triste, mas é bem comum a gente ver, um comete suicídio, depois do tempo outro, e depois do tempo outro. Tá? Então, nesses casos, é extremamente necessária a prece, pessoal. O Divaldo Franco foi dar uma palestra numa localidade, anos atrás, e chegando, ele viu um senhor pular na frente do trem.
cometeu suicídio. Edivaldo Franco, mesmo sem o conhecer, passa todo dia a rezar por ele. Dá-se uns meses, o Edivaldo estava um dia um pouco mais para baixo, assim, e percebe um espírito que ele não conhecia, não havia percebido ele ainda. Aí conversa vai, conversa vem, ele se apresenta. E o Edivaldo pergunta, mas vem cá, tu vem me perturbar, um obsessor, alguma coisa? E dizer, não, Edivaldo, eu vim te agradecer. Aí ele conta a história. Tu mesmo sem me conhecer, tu passou todo dia a rezar, a orar por mim. Na minha perturbação que eu fiquei após o autocídio, tá? Cada prece que chegava até mim era como um copo de água que refrigerava a minha alma. E me facilitou aos pouquinhos sair da perturbação e poder estar hoje aqui para te agradecer e pronto para recomeçar. Então, com as preces do Edivaldo, ele auxiliou muito o espírito a recomeçar, como nesses casos são, muito brevemente. Então, se há algum suicida, alguém na família, alcoólatra, etc., que morreu de tal ou qual forma, pessoal, jamais ter medo. Aliás, devemos rezar pela pessoa. Se ele é trazido até ali para receber amparo, depois ele é levado de volta. E para regiões superiores para recomeçar. E se já está na casa, mais eficaz ainda tem a prece para ele. Para poder, aos pouquinhos, recomeçar do outro lado. Tá? Então, repito e enfatizo. Jamais qualquer receio de rezar por alguém. Bem pelo contrário. Tá bom? Ali fala, né? Sobre a água exposta, forças etéreas em vibração de difícil definição impregnam o líquido, que modifica a constituição, que é alterada pelos fluidos do mundo espiritual. Então, na hora do evangelho, que se coloca de preferência, não só uma jarrinha para a família, mas um copinho ou uma garrafinha individual. É só aqui dentro que ouve ou estão gravando? Só aqui dentro? Só aqui dentro que ouve? Oi? Ah, tá gravando? Só ia largar. Então se coloque a jarra e o copinho para cada um. A jarra para a família, alguns colocam a bombona, não precisa levar na mesa, tá, pessoal? Os espíritos vão até lá. Tá? Mas a aguinha ali, ou até uma garrafinha individual. Alguns colocam uma garrafa para si e quando chegam na metade ou um terço, repõem a água e fica a energia para a semana inteira. Tá? Que aí vai vir um alimento energético, o remédio especial para cada um de nós. Não é necessário que alguém vá lá e imponha as mãos. Eles fazem isso automático. Não precisa tirar tampa de garrafa, tá, pessoal? Nem na casa espírita. Que acontece automaticamente, a energia passa. Tá? Então só deixar uma aguinha exposta e pedir no final que fluidifiquem a água. Tem o trabalho de Masaru Emoto, bem conhecido, se botar no Google lá, Masaru Emoto, a mensagem da água. Ele pegou água, tá? Colocou uns frasquinhos ali e colocou palavras em volta do frasco. Colocou algumas frasquinhos de água para ouvir, entre aspas, né, pessoal? Heavy metal, rock, sinfonia. Ele fez um monte de teste. Aí pegava uma gotinha de água depois, colocava num negocinho lá que achatava, congelava. Depois pegava essa água congelada e via no microscópio. Tá bom? Então aqui a água, como é que fica a molécula ali com sinfonia de Mozart. Aqui a palavra paz, a palavra obrigado. Que escutou a música e média do John Lennon, a palavra amor. Aqui a frase eu vou te matar. Mas o principal, pessoal, é isso aqui. Aqui é uma água, então, da usina nuclear de Fujiwara, no Japão. Tá? Aqui ela como é o estado natural dela. Veja uma coisa bem feia. Aqui embaixo é a mesma água, depois de receber prece. Tá? Mesma água. Nós somos 70% o quê? Preciso explicar alguma coisa ainda, pessoal? Então a prece, a água fluidificada tem um poder enorme de cura, de limpeza emocional e espiritual. Usemos ela. Tá? A pouco e pouco, quando o sono físico toma os corpos da família em repouso, após concluída a festa evangélica, o cortejo de obreiros da vida de retorno nos levam às regiões da paz, onde nos preparam para os cometimentos do futuro, do porvir.
Então, que de preferência, depois do evangelho, não se saia à noite, que se fique em casa. Quem faz o evangelho fala que à noite o sono é melhor. Se tem sonho, vai fazer elucidativos, a gente vai dormir com problema e acorda com a solução. Não vem magicamente, a gente é instruído. No próprio Mensageiros narra que o maridão desencarnado espera a esposa ali e quando ela vai dormir no evangelho, na noite do evangelho, ele vai passear com ela. Tá? Alguns vai morrer, vou me livrar. Não vai, tá, pessoal? Enfim. Então vai ter um convívio espiritual. Tá? Ainda, não se deve no evangelho dar passe, salvo raras exceções. Não se deve mediunizar na hora do evangelho, psicografar, salvo raríssimas exceções. Tá bom? Vem para casa espírita. Ah, mas vou rezar, vou fazer um negócio, mas me dar uns negócios. Abre os olhos. Tá? Disciplina. Tá bom? Então, sem manifestação mediúnica. Momento simples, singelo em família. Só 15 minutos. Olha o benefício que tem. Alguns casos em perturbação de uma obsessão mais ostensiva, casais estão brigando de aos montes, eu recomendo usualmente, sem nenhum fanatismo, mas que por um tempo, 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, que se faça todos os dias. Só para dar assim uma reforçada na coisa. Tinha um amigo meu, até ele nem era espírita, mas eu gostava, simpatizava, assim. Estava brigando com a mulher, veio falar comigo, olha, não tem solução mágica, mas uma coisa vai contribuir na harmonia, aí expliquei o evangelho no lar. Cara, simples, 10, 15 minutos, vai lá, começa a fazer. E ele começou a fazer. Eu vi ele 3 meses depois. Não sei, ou tá separado, né, ou... Enfim. Aí, cara, como é que tá, etc. Eu comecei naquela noite mesmo a fazer. A gente gostou tanto e fez tão bem para a harmonia em casa, a gente começou a sentir. Fazia 3 meses. A gente continua fazendo todo o dia. Lógico, é um caso, uma exceção, tá, pessoal? Mas se há alguma obsessão, uma interferência espiritual, uma perturbação, faça uma semaninha, 2, 1 mês, todo dia. Aí não precisa ser todo dia no mesmo horário, de acordo com o que a família pode. Mas os benefícios são muito bons. Fora o entendimento, que a gente é inspirado pela espiritualidade a discutir tal e qual tema. Que Jesus vem em visita e a inspiração vem. Tá? Mas é momento de discutir coisas elevadas, não de brigar no evangelho, tá, pessoal? É para manter a harmonia ali. Algumas famílias pegam, depois são mais iluminados, inspirados, discutem um problema da semana, para também ir se trabalhando. Mas aí vai de cada um, tá bom? Mas é simples. Para finalizar, diz Joana, a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os Espíritos da Luz, que virão nos auxiliar nas provações purificadoras, em nome daquele que é benfeitor vigilante, amigo de todos nós. Então imagina o Evangelho ao longo dos anos, o quanto ele vai transformando a gente. Transformando principalmente os filhos, os jovens, adolescentes, as crianças, pessoal. O suicídio já é a segunda maior causa de mortes no mundo e há uma previsão que seja o primeiro daqui a uns anos. Então o Divaldo comenta que vai aumentar muito o número de suicídios entre crianças e adolescentes logo mais. Tá? E o materialismo é o grande culpado disso tudo. E as crianças, os jovens, estão cada vez mais ateus, longe da religião. E por quê? Porque são inteligentes. Não tem mais história de Adão e Eva. Eles têm que saber no que estão acreditando. E é por não ter um entendimento, se afasta da religião, da espiritualidade. Até nos Mensageiros narra que no Evangelho, o filhinho pergunta, mãe, se Deus é tão bom, por que a gente só come 1 vez por dia aqui em casa? E ela, então, inspirada, responde à altura e conforta. Então, é uma grande oportunidade de explicarmos, trabalharmos não só os sentimentos de família, mas o entendimento que fica registrado ali. Eu próprio, quando era adolescente, tinha umas situações lá, pensei em suicídio, aí lembrei, o cara já era espírita, droga, não adianta nada. Então, por ter o conhecimento, ajudou a não alimentar uma ideia. O espiritismo, pessoal, por dar o entendimento, e salva. Construamos o nosso lar assim. Na obra Arte de Recomeçar,
Tem várias histórias, uma historinha bem resumida, pessoal. Tinha uma mãe, ela tinha um filhinho de 10 anos, mais ou menos, e tinha uma filhinha de 3. A filhinha era doente, a filhinha Esther. Ela não enxergava, tá? Não falava, mas escutava. E ela era muito frágil, não conseguia se locomover também. E a mãe, que cuidava dela, porque o marido vivia em noitadas fora, a mãe começa a tossir sangue. E aí ela pensa, se eu me for, quem é que vai cuidar da minha filhinha? Se para mim já é difícil, imagina outra pessoa, outra esposa do meu marido. Meu filhinho vai dar um jeito na vida, mas e ela? E nisso ela pensando, entra o filho correndo em casa. Mamãe, mamãe, eu conheci um viajor na estrada. Como assim que um viajor? Como é que você foi conversar com ele, enfim? E ele disse, mamãe, que tem um tal de Messias no vilarejo vizinho. Quem sabe a gente não pudesse levar a Estherzinha até lá e ele pudesse curar a maninha, mamãe. E ela pensa, então vem uma esperança bem grande de que esse tal de Jesus pudesse curar a filhinha, mas ela fraca, não tinha condições de levar a filhinha, porque era muito longe. Tá? No outro dia, pessoal, surge lá na frente o viajor, que morava, inclusive, na aldeia vizinha. Ele, obviamente, foi inspirado pela espiritualidade a ir lá socorrer a família. Estou resumindo bem. Ele leva eles até lá, tá? Chegam na casa do rapaz, morava com os pais, era viúvo. Acordam cedinho de manhã, bem cedinho, e vai o viajor Jediadá, a mãe, Marta, e a filhinha Esther, em que ele carregava ela, porque ela não tinha forças. Chegou na região ribeirinha, tinha uma grande multidão. E de repente dá-se um alvoroço lá do outro lado, que um homem lá chegara. Era Jesus. E ela vê ao longe aquele homem caminhando na multidão. Ele consolava várias pessoas, saiam felizes ao encontro dele. E viu ainda ele curar várias pessoas. Então a esperança se nutre cada vez mais forte nela. Até que Jesus estava na frente dela. E ele pergunta, filha, o que queres que eu faça? E ela no mesmo instante pega a filhinha dos braços de Jediadá, estende a Jesus e diz, Senhor, que tu cures a minha filha. Ele olha para ela com calma e diz, filha, as coisas não tomarão o rumo que esperas. Me encontre à noite na casa de Jeremias. Jediadá sabe onde é. Enfim, dá uma expectação, uma ansiedade. E à noite Jesus tinha as reuniões mais seletas com os discípulos e outros poucos, né? Passava a boa nova, etc. E lá estava ela, Jediadá e a filhinha Esther. Noite passa, o pessoal vai se recolhendo. Então Jesus se aproxima dela. Jediadá se afasta. E eles têm uma conversa muito bela, pessoal. E ele diz, queres a cura da tua filha? Bem eu sei, e é justo no teu coração de mãe. Mas o teu amor de mãe é tão puro que tu esqueceste que eu posso te curar também. Até para que tu cuide da tua filha. E se eu curá-la fisicamente, que eu posso, mas farei um grande mal para ela em espírito. Eu ouvi tuas preces pedindo amparo. Ela, mas, Senhor, eu não rezei. Aí diz Jesus, o teu pensamento de amor pela tua filha foi como uma prece. Tem a frase do Chico Xavier que ele diz, né? Quando uma mãe reza, ela arromba as portas do céu. Então todo pensamento de amor, pessoal, por alguém é uma prece. Então, a partir daquela prece, esse pensamento de amor, desencadeia-se todo um amparo espiritual para ela e a filhinha. E Jesus diz, então eu vou te curar, para que tu cuides dela. Mas antes eu quero que tu relembre. E ela entra num torpor de consciência e visões do passado vêm à consciência dela. Ela se vê como Samara, uma jovem muito bela. Tá? E ela se apaixona e namora um outro rapaz, Esaú. Esaú, que era esbelto, forte, jovem também, se apaixonam um pelo outro, prometem casar-se, mas eles tinham tradições religiosas diferentes. Ela era prometida a alguém da sua religião, e ele também.
Tá? O tempo passa, e ele fica sabendo do casamento dela. Desesperado, ele vai ao encontro dela. Ela era bem abastada, tinha uma baita casa, enfim. Ele está sorrateiramente na casa dela. E diz que largara tudo, o casamento, a tradição, a família, para viver o grande amor com ela. E pede que ela fizesse o mesmo. Largasse tudo. Largasse o casamento, seria no outro dia. E fosse viver o grande amor. Fugisse com ele também. E ela, por mais que o amasse, gostasse dele, mas também amava os pais. Era fiel às tradições. E por respeito a eles, manteria o casamento. E não foge com ele. Ele insiste, 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 e ela nada, até que ele diz, no desespero da rejeição: se não fores minha, não serás de mais ninguém. Então, com o travesseiro na própria cama dela, ele acaba sufocando ela. Ela desencarna ali, ele foge desesperado, pega o cavalo, uma noite também de raios de chuva, ele se joga precipício abaixo e comete suicídio. E nisso ela acorda. Ela olha para a Estherzinha, a filhinha, reconhece na Estherzinha Esaú, o antigo amado. E aí ela entende porque tinha medo da filhinha. Mesmo em defesa ali, pobrezinha, mas tinha um medo enorme muitas vezes. Que reconhecia inconscientemente o antigo algoz. Então Jesus diz: vês a filhinha necessitada. Eu vejo o espírito de Esaú vivaz ali, desejando ainda por te possuir. E se eu curá-la fisicamente, farei um grande mal para ela, ou para ele, em espírito. Então Jesus cura a mãe, mas não cura Esther, mesmo podendo fazê-lo. A história segue, pessoal, tá? Resumindo assim, o maridão morre numa noite de farra, etc. Ela e Gediadá casam, tem outros filhos. Gediadá era o antigo noivo, né? Que foi tirado do casamento. Viu como karma é karma, reaparece, né, pessoal? Então ficam juntos mais uma vez, tem outros filhos. E aí, toda noite eles fazem o quê? Não tinha TV na época, né, pessoal, nem Netflix. Eles faziam o evangelho em casa. Não tinha livro, mas tinham as mensagens, a boa nova que Jesus trazia. Então comentavam sobre isso. E no finalzinho da obra, da história, a Esther traz o depoimento. E ela diz: quando conheci aquele tal de Jesus, ouvindo que ele podia me curar e não o fez, passei a odiá-lo. Naquele momento em casa, à noitinha em que se falava de Jesus, da boa nova, eu odiava aquele momento. Não gostava. Mas o corpo inerte, o corpo doente, me forçava à reflexão. E aí, com o tempo, aquela mensagem foi adentrando em mim. Chegou a tal ponto que eu esperava, ansioso, que era Esaú ali, ansioso momento da prece em família, pelos comentários. E tamanha ficou a afinidade entre mãe e filha, que diz Esther, que pensava em perguntas e a mãe captava e respondia sem perceber. E depois de 20 e poucos anos desencarna, mas diz Esther, não era mais aquele espírito revoltado de Esaú, mas com a transformação do Evangelho de Jesus dia a dia, eu renovei minha alma. Desencarnei já, Esther renovada em Cristo. E fala do bem que o Evangelho fez séculos afora, porque o depoimento é atual. Então, essa é a grande proposta do Evangelho. Não é só um momento ali cumprir algo simplesmente. É para renovação, para alimentar a gente e os que estão conosco. Que é o maior antídoto para suicídio, depressão e outras coisas. É a mensagem de amor. É Jesus que vai nos cativando aos poucos. Trabalhando a revolta, a rebeldia e nutrindo o contrário, a paz, a esperança. O amor em cada um de nós. Como diz Joana de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica,
O amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos e busquemos a Jesus, para que a paz de Deus conosco sempre esteja. De agora em diante, que assim seja. Obrigado, pessoal. E assim, como o Evangelho no Lar faz verdadeiros milagres, aqui estamos na casa com a grande proteção espiritual. E agora então, convido a todos para fazermos as nossas preces íntimas e irradiar o nosso amor. Mais uma vez, fechando os nossos olhos, sentindo a paz, todos nós já sintonizados com o alto. Vamos buscar